Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Apocalipse, no capítulo 5, para compartilhar com vocês uma porção da palavra, como inspiração para esse momento de oração, de busca, de intimidade com Deus. Há um tempo atrás, um pastor lançou um artigo que foi muito lido, muito comentado nas revistas evangélicas, falando sobre a geração que desaprendeu a orar. E o pastor tinha um argumento interessante, dizendo que, em certo sentido, a tecnologia ela trabalhou contra, porque ela trouxe para nós um certo comodismo, uma certa segurança. E ele dizia assim, antigamente, quando um filho fazia uma viagem longa, o pai ficava orando o tempo todo e ficava aguardando a chegada dele seguro, né? Ele falou que agora, a cada minuto que você quiser, você pega o celular, liga e pergunta se o filho está bom. Então, para que orar? Então, ele citou isso como exemplo. De certa forma, né, irmãos, eu acho que ele tem razão. Nós temos o desafio de recuperar, de restaurar a vida de oração, entre os desafios da igreja do nosso tempo. Para quem faz parte da igreja há muitos anos, sabe que a igreja ela vem ao longo do tempo tendo ênfases diferentes. Houve uma época em que eu participava de congressos na minha juventude, em que todos os congressos falavam sobre o senhorio de Cristo. E o livro mais lido era o livro do Dionísio Paper, que dizia o senhorio de Cristo. Todo mundo tinha que ler aquele livro. Então a gente aprendia muito sobre submeter ao senhorio de Cristo. E orava mais. Hoje parece que a nossa geração é muito dada aos encontros, aos cultos, em que você tem lá um adorador que conduz a adoração como se fosse um espetáculo, né? E nós somos estimulados pelo carisma dele a adorar e a participar. E quase não se ora. Se você quiser perder público, é você num evento desse falar, vamos orar. Ninguém faz isso. A disciplina e a concentração para a oração parece que é uma coisa tão difícil. As pessoas não conseguem muito ficar assim com Deus. Porque logo elas se dispersam, logo elas querem conversar, atender uma necessidade, olhar no celular, e o coração tomado por ansiedade do que vem depois. Então, o tempo de disciplina de oração, ele é cada vez mais desafiador para a igreja do nosso tempo. E como é bom a gente orar, né, gente? É bom. Esse episódio na nossa igreja aí, parece que nos fez pensar um pouco mais sobre isso, não é? Há tantas lições. Como eu disse para os irmãos, lições muito pessoais, que Deus falou comigo, e talvez não seja a mesma lição para você, mas algumas lições gerais. O capítulo 5 de Apocalipse, se você for ler esse capítulo todo depois, você vai ver que esse livro esse capítulo está falando de parte da visão que João teve na ilha de Patmos. A visão de João
Foi uma visão longa, com diversas cenas, mas a cena descrita no capítulo 5 é a visão que ele tem do livro selado. Selado com 7 selos. E a manifestação de Jesus como cordeiro. Então ele diz aí: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Meus queridos, eu penso que se nós só tivéssemos essa página da Bíblia para ler como instrução para a nossa fé, já estaria. Nós não precisaríamos de mais nada. Uma das maiores inquietações que nós temos, os maiores problemas, são exatamente as circunstâncias, aquilo que nos acontece ou aquilo que acontece ao nosso redor, e que muitas vezes nós não temos absolutamente noção do que isso significa, para que isso, por que que isso aconteceu. A nossa inquietação, ela se deve basicamente em função disso. Porque nós não temos controle sobre todas as coisas, sobre o que nos acontece, não entendemos muito bem o passado, o presente, o futuro nem se fala. Essa falta de domínio e de controle nos traz muita inquietação. E esse texto, entre outras coisas, ele traz um consolo para a igreja de uma forma extraordinária, uma verdade consoladora. Deus está no trono e tem toda a história da humanidade nas suas mãos. Primeira coisa, Deus está no comando.
As circunstâncias que cercavam a vida de João e da igreja eram as piores possíveis. A igreja estava sendo tremendamente perseguida, os seus líderes sendo mortos e ameaçados, e João estava profundamente angustiado com aquilo. Por causa da sua liderança, da sua responsabilidade, João estava, na verdade, completamente atordoado e angustiado com essa realidade. Porque parecia que Deus, no Deus que ele acreditava, a igreja que ele aprendeu a amar, estava perdendo, que na verdade Deus não tinha um controle de nada e a igreja estava perdendo. Estava perdendo de 10-0. Ele só via derrota do lado. E Deus conduz João a esta visão, entre outras, a esta visão exatamente para trazer a João e a igreja daquele tempo consolo. As coisas não estão boas, mas, acima de tudo, Deus está no trono. O imperador se levanta com toda a sua fúria e quer matar e mata os cristãos e se julga o Todo-Poderoso, aquele que faz e desfaz. Eu assisti há pouco tempo um filme sobre a Idade Média, falando do período da Reforma, e hoje eu estava comentando com a Jaqueline, que período terrível a Idade Média, né? O rei se julgava o Senhor soberano absoluto. O Papa e o rei, mas os dois disputavam a soberania. E houve uma época que o rei Henrique VIII brigou com o Papa porque ele falou, não, o soberano sou eu tenho a última palavra. E ele mandou matar um punhado das suas mulheres, quase todas ele mandou matar, os seus melhores amigos. Uma coisa terrível. Isso não é filme, não. Isso é registro histórico mesmo. As pessoas sendo decapitadas. Então, o homem se julgando todo poderoso, e a igreja dentro daquele contexto, ameaçada. Os crentes sendo mortos na fogueira, por crer na palavra, por ler a palavra. Então, uma ideia de que parece que as coisas estão fora do controle. E a visão consoladora, Deus tem a história, toda a história da humanidade nas suas mãos. Essa é a ideia do texto. O livro que está aí sendo mencionado no texto, o livro que está selado com 7 selos, é o livro da história. E ele está nas mãos de alguém que está sentado no trono. Significa que ele tem governo, ele tem poder, e cada detalhe da história está nas mãos dele. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, a revelação de Deus. Deus tem em sua mão direita um livro. A história da humanidade tem sentido. Ela não acontece por acaso. E ela não caminha para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Ele reina. E ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem um plano para cada criatura. Foi ele que escreveu a história. Ele conhece, ele controla, ele dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro do Apocalipse nos mostra isso, que a história tem um desfecho final. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus, não importa a fúria de Satanás ou a agitação desse mundo, Deus continua com a história e o controle da história nas suas mãos. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido, nem omitido. Significa que a minha vida e a sua vida não caminha ao léu da própria sorte. O futuro está seguro nas mãos de Deus. Selado com 7 selos,
significa que ele está completo, totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus é que pode dar sentido à história. E aqui, a cena descrita leva João a uma crise. Porque quando ele contempla aquela cena de Deus no trono, com o livro nas mãos, ao mesmo tempo ele chora, porque não tinha ninguém capaz de abrir o livro. E então Deus dá a visão a ele de Jesus. Jesus como o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir os selos. E então se desenvolve uma cena seguinte de adoração no céu. Muito difícil da gente imaginar essa cena, não sei quem já estudou, é complicado para a gente imaginar os detalhes, os seres viventes, esses anciãos. A gente não tem muita noção do da forma, da imagem deles. O que a gente percebe claramente é que todo o universo está aqui adorando a Deus por causa da sua soberania, o controle que ele tem da história, todo o universo, todos os seres viventes. E aqui é muito claro, toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Então, todo o universo prestando adoração ao Senhor soberano, que tem nas mãos todos os detalhes da história, e ao mesmo tempo rendendo ações de graças ao único que foi digno de abrir o livro, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que cena maravilhosa. Uma cena que traz consolo, que faz o nosso coração se aquietar. Minha vida está nas mãos de Deus. Nós, presbiterianos, temos muito orgulho dessa doutrina na nossa igreja. Nenhuma igreja tem uma doutrina tão bem explicada, bem detalhada, pregada sobre soberania de Deus quanto a igreja presbiteriana. Nesse sentido, a gente pode puxar a brasa para a nossa sardinha, porque realmente não tem. O nosso teólogo aí, por excelência, consultado nas universidades, nossa teologia, as universidades reformadas, é Calvino. E Calvino, como ninguém, não existe alguém que escreveu sobre soberania de Deus igual Calvino. Então a gente tem orgulho. Agora, o que eu acho interessante, que eu queria finalizar destacando com os irmãos, é que desse contexto de domínio, de poder, de soberania, de controle absoluto, de tudo, e a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai, nem uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Olha que coisa tremenda. O texto coloca que dentro dos planos de Deus, os planos eternos, soberanos de Deus, está a minha oração e a sua oração. Olha o que diz o versículo 8. E quando tomou o livro, quando o leão de Judá, a raiz de Davi, tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes representando toda a humanidade, os 4 anciãos representando a igreja salva, restaurada, redimida, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo que cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias com a minha oração e com a sua oração. Eu gosto de pensar aqui, ser um pouquinho mais detalhista e pensar que cada um de nós temos uma taça. E que nesta cena, o Cordeiro está apresentando a minha taça e a sua taça. Diante do desenrolar dos planos eternos de Deus, está a minha oração e a sua oração sendo apresentada como algo que está dentro dos planos de Deus. Isso é tremendo, né, gente?
Amém ou não? E aqui a gente faz aquela aplicação para chamar a gente na responsabilidade. Como é que está a sua taça? Como é que está a sua taça aí? Cordeiro apresenta a sua taça. Como é que ela está? É tremendo isso, não é, gente? Como Deus espera e como Deus conta com a minha oração e qual é a relevância da minha oração em relação aos planos de Deus. Nós nos assentamos e descansamos na soberania de Deus, mas não podemos esquecer que precisamos orar. A minha oração e a sua oração está dentro dos planos de Deus. Nós precisamos orar. A oração é um exercício por excelência de intimidade com Deus. Deus estabeleceu a oração como meio de adoração, de rendição. Deus não estabeleceu a oração só para liberar as bênçãos para nós. Como se assim, Deus tivesse uma caneta e falou, orou, eu libero a bênção. Não orou, sem bênção. Não é assim que as coisas funcionam, a dinâmica do reino de Deus. Até porque se fosse assim, né, irmãos, nós estávamos perdidos. Se Deus dependesse da nossa oração para liberar as bênçãos, hein? Então a misericórdia dele realmente, nesse sentido, a gente percebe de uma forma tão clara. Ele nos abençoa, não é na proporção que nós pedimos. Ele também nos diz para nós pedirmos, e temos que pedir mesmo. Há textos na Bíblia dizendo que Deus tem prazer em ouvir e abençoar. Ela é um meio de intimidade com Deus, não tenha dúvida nenhuma. Mas as coisas acontecem porque eu e você oramos. Amém ou não? As coisas acontecem porque eu e você oramos. Tem uns presbiterianos que interpretam mal esse texto e dizem o seguinte, não precisa orar não. Deus tem tudo na mão, vai acontecer. Essa é uma interpretação equivocada da palavra, meu irmão. Eu estou falando presbiteriano porque nós estamos em casa. E nós gostamos da doutrina da soberania. Então, uma fé equilibrada e saudável contempla um Deus que tem todas as coisas no controle. E que não depende de mim para fazer nada. Mas um Deus que é tão misericordioso, tão bondoso, que me chama e chama você para ser cooperador. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia diz. E um Deus que diz, as suas orações, meu filho, são relevantes, são necessárias. Eu espero que vocês orem. Que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. A importância da oração da igreja a palavra de Deus diz que Deus responde às nossas orações. E quantas provas nós temos dessa resposta de oração na nossa vida, hein, irmãos? Quantas e quantas respostas de Deus nós temos na nossa vida. Deus conta com as suas orações. Vamos orar mais. Vamos continuar buscando mais a Deus. Pensa de que maneira você poderia organizar sua vida para orar mais. Pensa de que maneira você poderia organizar sua vida para orar mais. Suas orações são essenciais. Eu penso que às vezes Deus permite algumas provações na nossa vida para que a gente ore mais. Amém? Eu penso que Deus às vezes persiste com algumas provas até que a gente aprenda o caminho da oração. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. E que esse espírito de oração e de dependência de Deus possa estar muito firme no nosso coração. Não pessoas ansiosas, neuróticas quanto ao futuro, que olham os noticiários do Jornal Nacional e entram em depressão. Que coisa depressiva é o tal do jornal, né? Só coisa ruim.
Tomamos conhecimento dessas coisas, mas não nos afligimos, porque nós sabemos que Deus tem no controle da história. Mas também não nos acomodamos, nós oramos, porque sabemos que Deus de fato responde às nossas orações e que elas são essenciais para o cumprimento dos planos de Deus. Amém?